Um homem prevenido vale por dois. Você já deve ter escutado essa frase e ela é verdade. Porém, como eu coloquei no título, mulheres também. Esse é um tema que eu achei que ia demorar para falar aqui no canal, mas com o tempo eu fui percebendo que é algo que eu realmente gostaria de falar e expressar minha opinião sobre isso. Como vocês sabem, eu adoro falar sobre desenvolvimento aqui no canal. E nada mais justo de passar a visão de um homem para outros homens e também para as mulheres que assistirem aqui. Porque esse é um tema que eu vejo que muitas pessoas às vezes acham que é besteira, mas não. Dentro de um relacionamento, por exemplo, o homem realmente tem que fazer um papel de homem. E quando eu uso esse termo, é em relação à natureza das coisas. Desde as épocas das cavernas, o homem provia e a mulher era mais acolhedora. E onde eu quero chegar com isso? E até juntando com o tema, não quer dizer que a mulher precise ser, às vezes, submissa ao homem ou que ela não precise se preocupar com as coisas porque o homem deve fazer. Não, eu acho que cada um tem seu papel dentro da sociedade em si. E óbvio, uma mulher que quer ter uma energia mais feminina e um homem que quer ter uma energia mais masculina, ambos precisam entender quais são os seus papéis. Já para matar de vez essa parte do feminino que, querendo ou não, eu entendo um pouco menos, mas uma mulher, ela de fato tem que saber o que ela quer e não ser alguém confusa, porque isso também pode afetar não só ela, mas as pessoas ao seu redor. É óbvio que dentro de um relacionamento, às vezes a mulher vai poder ficar um pouco mais relaxada, não se preocupar tanto com as coisas, mas pode ser que tenha coisas que vão partir dela. Talvez ela não vai querer saber como o dinheiro vai chegar para ela comprar as coisas da casa, mas ela vai precisar de organização e entendimento para fazer as compras. Isso é só um exemplo besta e bem básico que eu tô dando aqui. Já com o homem funciona do mesmo jeito. Às vezes a gente tem um costume, como ser humano, de ficar prorrogando as coisas e não realizá-las. E isso, cara, falo por mim mesmo. Por muito tempo eu fui assim. E tô começando a mudar agora. De fato é horrível ter essa sensação. É muito mais prazeroso você pegar uma atividade e fazer ela de uma vez. E eu aprendi muito isso com minha mãe, por incrível que pareça. Ela foi uma pessoa que sempre pega e faz as coisas e são ágeis. E eu percebi que isso é muito de mulher também, por incrível que pareça. Mas tem algo errado aí. Dos exemplos que eu já percebi, às vezes a mulher ela vai e faz, por exemplo, pô, tá precisando disso pra casa? Vou comprar. Meu filho tá passando mal? Vou levar no médico agora. Não espera, não dá tempo. Às vezes, dentro de um relacionamento, eu até brinco com minha namorada, que ela fala e não dá nem tempo de eu pensar porque ela já tá fazendo e ficar brava de não ter feito antes. Mas quando você vai ver na parte do desenvolvimento, elas se privam e acham que não é tão importante fazer aquilo naquele momento. Ou seja, elas focam muito em assuntos mais corriqueiros e mais fáceis de serem resolvidos, enquanto numa parte do seu desenvolvimento elas preferem fechar os olhos e fingir que nada está acontecendo. E algo parecido acontece com os homens. Às vezes, o mais comum, infelizmente, ou não, já que você quer se destacar no mundo, são homens que perdem para os dois lados. Ou seja, ele não faz as coisas rápido e nem se desenvolve. Ele fica nesse limbo e às vezes ele acha que só o fato de estar levando dinheiro para casa ou estar conseguindo comprar suas coisas é o suficiente para ter uma vida boa. Mas a longo prazo, isso é uma furada. Com minha experiência, eu estava muito pendendo mais para esse lado de se desenvolver, ao ponto de hoje eu falar que eu sou em paz comigo mesmo e tenho todos os temas resolvidos que partem de mim 100% resolvidos e posso conversar deles com qualquer tipo de pessoa. Obviamente que tem temas que são desconfortáveis, mas eu tô preparado, eu já digeri esses temas e faz parte da vida. Eu tenho a mente assim, mas provavelmente você que tá vendo, às vezes não. Então, e tá tudo bem, tá? Mas como eu disse, esse lado, pô, perfeito, mas e as ações, as atitudes que de fato complementam o homem? Isso vem me incomodando demais, demais, demais mesmo. E agora, com minha empresa e com esse canal, a responsabilidade é 100% minha. Ninguém vai fazer por mim. Então, é óbvio que de manhã eu já tenho que estar com a cama arrumada, já tenho que ter ido na academia. E depois estar apto para fazer minhas coisas.
E depois de tudo isso, eu ainda preciso ser um bom namorado e prover bons momentos para minha namorada e já preocupar com o futuro. E tudo isso faz parte da vida de um homem. A gente tem essa responsabilidade. Por exemplo, vocês homens já devem ter passado por esse tipo de situação que vocês estavam sofrendo por dentro. Pô, chega a ser engraçado falar isso, mas pô, dá vontade até de chorar, apesar de nem todo homem chorar. Eu sou um deles, eu dificilmente choro por diversas questões da vida que me deixaram desse jeito, mas não necessariamente algo bom. Às vezes chorar é necessário. Mas você vai sofrer sozinho e você pode até buscar ajuda externa para tentar resolver esse problema, porém quem você ama só vai saber disso quando você de fato já tratou do problema ou ele já está muito mais adiantado. Eu conversando com minha namorada sobre isso, ela falava, pô, você não me conta das coisas, às vezes eu tô meio cabisbaixo, mas eu não falo com ela, não é questão de não confiar. Eu confio muito nela. Mas até com um homem que quer gerar valor na vida, no caso da sua namorada, ele precisa saber exatamente quando falar de determinados assuntos. Por mais que ela fique brava, pô, imagina, todo mundo tem problema, todas as pessoas. Às vezes sua namorada pode te trazer um problema bobo, ou qualquer tipo de pessoa. E, por exemplo, putz, quebrei a unha, e você fala, pô, caramba, esse é o seu problema. Imagina se os homens, sempre que tivessem qualquer tipo de probleminha, já fossem externalizar isso. No nosso subconsciente faz parecer que a pessoa é fraca. Sim, você externalizar muito seus sentimentos como um homem faz você parecer fraco. Por isso que você tem que saber de fato quando e como externalizar esses sentimentos. Talvez você até possa falar sempre, mas você fala de um jeito que a pessoa não perceba a real situação e ela vai entender que você vai resolver aquilo. Porque esse é um papel que eu demorei um pouco para entender, mas ainda tenho 20 anos, eu acho que eu aprendi no tempo certo. Homens resolvem coisas, resolvem problemas. E é uma responsabilidade que a gente carrega dentro de si. Então é óbvio que você fazer uma atividade física faz com que você tenha um corpo melhor para determinadas situações e até sua mente. Uma pessoa, não só homem, que vai no psicólogo, se está bem resolvido com si mesmo, se ajuda e consegue ajudar outras pessoas por ter clareza nos seus pensamentos. Muitas pessoas ficam com medo de se cuidar da saúde mental, ou achar que é balela e não precisam. Bom, se você pensa desse jeito, talvez você não compactue muito com as ideias desse canal. Porque, igual eu disse no começo do vídeo, você tá resolvido com si mesmo é a melhor coisa que você pode fazer. E sabe quando muitos coaches ou pessoas que você segue nas suas redes sociais falam, se você fizer isso, você vai estar na frente de 95% das pessoas. Eu achava que era mentira, não por não acreditar. Eu sabia que estava à frente de muita gente, mas quando de fato eu percebi que é quase todo mundo, foi algo que abriu minha mente. Então é óbvio, às vezes você pode chegar em alguma pessoa, conversar sobre algum tipo de tema que você não manje ou você acha que não está muito bem desenvolvido. Só que quando você para pra pensar no que realmente importa, você fala, mano, eu ganho de lavada dessa pessoa. Talvez eu não tenha o melhor papo, talvez eu não tenha a melhor postura, mas já tô me desenvolvendo para isso. E todos os outros temas pessoais e sobre futuro, você vai estar na frente também. Estudar sobre desenvolvimento te deixa na frente das pessoas. Estar bem consigo mesmo te deixa na frente das pessoas. Fazer exercícios, não beber muito, não comer muita besteira, não fumar. Tudo isso faz com que você esteja na frente das pessoas. E é ciência, matemática pura. Eu não tô inventando. Aí você fala, pô, mas o Snoop Dogg fumou maconha a vida inteira e tá lá super bem. Beleza, ele teve seu sucesso, eu concordo. Só que a vida não é só sobre um sucesso externo,
vou falar dessa linguagem, mas sim sobre coisas sobre você. Então, o Snoop Dogg pode estar super bem consigo mesmo, mas eu tenho certeza que para vocês que não sabem, ele começou a fazer academia, porque ele viu o Wiz Khalifa fazendo academia, falou, caramba, mano, você era mó magrinho, agora tá mó bombadão. Você me motivou a querer mudar e cuidar do meu corpo. E por que ele fez isso? Porque ele viu que era benéfico. Talvez de fato ele não largue o vício da maconha, mas pô, ele já começou a mudar, já abriu sua mente e viu que é bom cuidar do seu corpo porque vai trazer benefícios. Então você, aqui em São Paulo ou qualquer canto do Brasil, você realmente pode ter uma vida pessoal melhor do que a do Snoop Dogg. Você cuida da sua alimentação, cuida do seu corpo, da sua mente. Acho que o auge para qualquer pessoa, eu acredito que é ter filhos, porque filhos é uma responsabilidade muito grande. E você querer prover, ter o seu filho, cuidar dele, ter toda essa responsabilidade e fazer isso com paixão, eu falo que quem realmente ama seus filhos e faz aquilo e faz do melhor jeito para criá-los, e independente que você às vezes pode criticar alguma ação e tudo, mas a pessoa realmente está fazendo com amor. Esse é o maior prêmio da vida, pelo menos na minha opinião. Então são vários fatores que fazem como fosse um ciclo da vida. Por mais que eu dei toda essa volta, tudo isso parte de você fazer o que tem que ser feito, de você se prevenir, de você pensar no futuro, estar apto para as responsabilidades de você. Talvez hoje sua responsabilidade seja ser um estagiário numa empresa que trabalha 6 horas por dia e só mexe na planilha, atualiza lá e tá de boa. Mas faça do melhor jeito. Se você consegue fazer isso rápido e às vezes fica literalmente o dia inteiro para fazer isso, foca, faz, sobrou tempo, vai estudar alguma língua, vai estudar para aprimorar seus conhecimentos, vai pensar no seu futuro. Aproveite o tempo é extremamente valioso. Acho que esse é o grande conselho desse vídeo de hoje. Tanto para homens quanto para mulheres. Pensem em você. Sempre. Primeiro, pensem em você. Se aprimorem e façam as coisas. Busquem sempre o equilíbrio. Se desenvolva pessoalmente. Foque muito nessa parte e foque em agir. Agir de diversas maneiras. Fazer por fazer, às vezes, não é tão eficiente quanto fazer com sabedoria. Então entenda cada situação da vida e o que ela está te proporcionando, que assim você vai conseguir os melhores resultados de todos. Eu falo por mim mesmo. Eu já postei um vídeo aqui falando sobre como o imprevisto muda nossos planos e a gente tem que aproveitar. E isso está totalmente ligado com o tema de hoje. Se eu simplesmente ficasse aqui parado, triste, olhando para baixo, esperando que as coisas voltassem ao normal, ou que algum milagre divino acontecesse, eu não ia conseguir nada. Mas eu tô aqui, eu tô agindo. Hoje já é o segundo vídeo que eu tô gravando. Eu ainda vou gravar mais 3 vídeos para zero. Vou construir a planilha para a próxima semana dos conteúdos que eu vou gravar. E tudo isso fazendo para que eu consiga ter um melhor desempenho. Eu espero que vocês estejam gostando desse novo formato de vídeo, um tema que eu ainda nunca tinha trazido. E se vocês querem continuar evoluindo, se inscreva aqui. Eu ainda estou muito longe de onde eu quero chegar, mas eu sei que eu já estou evoluindo e eu quero que você esteja nessa jornada comigo. Por isso que é tão importante que você comente aqui sobre futuros temas, porque isso é uma troca de ideias. Eu não sou o dono da verdade. Só tô aqui expondo a minha opinião e se você concorda com ela, muito bem. E se não concorda, muito bem também. Eu quero te escutar, beleza? Até o próximo vídeo e evolua, porque é melhor ser um homem prevenido do que 2 homens que não valem de nada.